É uma honra estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer todo mundo pela presença, tanto os irmãos aí do estado de São Paulo, quanto os nossos irmãos de fora, né? Então, essa live ela está sendo gravada, ela vai ser postada no YouTube depois, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, antes da gente começar apresentando o nosso irmão Kleber, eu queria apresentar um pouco sobre o projeto A Voz da Nobreza, que é uma iniciativa do Gabinete do Ilustre Comendador Cavaleiro Estadual. E esse projeto, ele nasceu com o propósito de fortalecer a formação dos nobres cavaleiros aqui no estado de São Paulo, por meio da abordagem pedagógica voltada à instrução. E ao longo dessas sessões a gente vai tratar de diversas temáticas fundamentais da nossa ordem, tais como a história da ordem, como a gente vai contar no dia de hoje, ritualística e dentre outras. Então, é com grande alegria que a gente dá início a essa jornada com a figura ilustre, que é o nosso queridíssimo irmão Kleber de Moura de la Libera. Kleber, pode me corrigir aí se eu tiver errado, tá? Mas o Kleber, ele foi o primeiro ilustre comendador cavaleiro aqui do estado de São Paulo. Ele foi iniciado no capítulo União e Trabalho. Depois ele investiu no Priorado Sagrado dos Cavaleiros da Fraternidade. E, posteriormente ainda, ele atuou como grande mestre estadual. Ele recebeu algumas honrarias tais quais a Cruz de Honra, a Legião de Honra e o Chevalier. E além disso, se não me falha a memória, pode me corrigir se possível, ele participou também da primeira nominata do Cadência, né? Então é uma satisfação imensa em ter ele aqui como nosso primeiro convidado. Isso torna uma coisa mais especial para mim ainda, porque ele faz parte do meu priorado, né? Então, sem mais delongas aí, eu deixo agora a palavra com o nosso tio e irmão Kleber, para que ele possa conduzir aí a nossa reunião. Muito obrigado, Kleber. Primeiro, obrigado, João. Obrigado a todos que estão hoje aqui em conjunto. Por favor, fiquem à vontade para caso em algum momento o áudio ou o visual não funcionar, para que eu possa ajudar a resolver. Feitas as apresentações, eu posso dizer que a cavalaria, e a gente usava um termo na minha época antigo, né, que era convento. O priorado, ele é um centro que, para mim, foi um momento muito importante da minha vida, de aprendizado, integração, estudo. E quando eu recebi esse convite, me trouxe muitas boas memórias e também me fez rever planos e ideias sobre como isso me trouxe, né? Então eu dividi minha fala, que eu acho que, evidente, precisa compor também de perguntas de vocês, curiosidades, baseado naquilo que, de repente, possa fazer sentido para vocês. Quando a gente fala dos graus ligados à cavalaria, eu preciso trazer uma história, né? A instalação, ela aconteceu no dia 10 de abril de 1999. Então, nós fizemos uma conta conjuntamente aqui, dão 26 anos. Eu acho que eu conheço alguns que estão aqui, poucos são que têm mais que essa idade, né? E talvez, se a gente fizer uma regressão de época, com certeza vocês vão compreender os desafios que eram, compreender aquilo que poucos tinham acesso, que não era só aos graus da cavalaria, aquilo que era, na época, chamado de convento, hoje priorado, de como funcionava e como podia acessar. Então, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos automaticamente WhatsApp, a troca de e-mails era muito protocolar, se usava muito pouco, e quando a gente combinava para sair depois das reuniões do capítulo, a gente precisava manter aonde a gente combinou, porque não dava tempo de avisar todo mundo se alguém quisesse mudar. Então, olha, dentro do comportamento da juventude da época, como a comunicação era mais lenta e também mais difícil de acessar. Então, se você perceber que naquela época, na internet, tinha pouca coisa do Demolay, muito menos da cavalaria, e grande parte das coisas se tinha,
na época, uma visão de que tinha que ser muito discreta e que não se deveria escrever tanto. Então, o que se tinha era muito pouco, né? A maior parte das informações estavam concentradas em poucas pessoas, em algumas experiências, e isso nasceu de um sentimento de 4 capítulos, que à época o capítulo Fraternidade Paulista de Barretos, o capítulo de Colina, Fraternidade Carinho, o capítulo Bebedouro, da cidade de Bebedouro, e à época o capítulo Acácia Guairense de Guaíra. A região era circunscrita só a essas 4 cidades, e os demolês que eventualmente tinham mais idade, que já tinham tido oportunidade de ter feito muito pelo capítulo, gostavam muito dessa união regional, mas que já tinham ouvido falar de alguma coisa, né? Que tinha alguns outros graus que não eram só ligados à maçonaria, e isso fez com que a gente começasse a buscar informação. E confesso a vocês que muitas informações vinham desencontradas, não, isso não existe, isso é irregular, isso não cabe, e vários de nós começamos a pesquisar. Eu tive no ano anterior na sede do Supremo Conselho, que ficava no Rio de Janeiro, e lá, evidentemente, como era uma fonte oficial, se tinha boa parte das informações, e aí, claro, a forma de se legalizar, de se acessar. Geograficamente, São Paulo, apesar de sempre ter sido um estado muito pujante na ordem do Molay, existiam alguns capítulos, inclusive, muito organizados, que frequentavam eventos pelo Brasil e até internacionalmente. A cavalaria não tinha chegado em São Paulo. E isso talvez seja uma pergunta sem muita resposta, se alguém me fizesse. Por que que São Paulo demorou tanto? Não sei responder. A época foi a inquietude de parte dos irmãos que, ao estudar, tomaram conhecimento dessa possibilidade. E nesses encontros regionais, as nossas conversas se tornavam por que não tem, por que não tem. Nós não tínhamos, depois a gente soube, que o mesmo sentimento aconteceu no litoral de São Paulo, tanto que também, hoje nós temos o WhatsApp, hoje é fácil descobrir tudo o que está acontecendo em qualquer lugar, mas naquela época não, né? As trocas de informação eram muito lentas, e eles também tinham um sentimento nesse sentido, estavam procurando se organizar, e evidentemente nós não sabíamos um dos outros, né? A região de Barretos, no caso Barretos, havia tomado a decisão de sediar o encontro estadual daquele ano, porque nós cumpriríamos ali os 10 anos de capítulo, então era uma forma de devolver para a Ordem de Molay a nossa participação. E meio que concorreu simultaneamente o interesse, olha, por que então a gente não se organiza para de repente trazer uma apresentação ou, enfim, alguma coisa para aproveitar nesse congresso e tomar conhecimento. E nós tínhamos um patrocínio com muita boa sinergia em Barretos. Eu quero aqui fazer jus ao Samir Abrão, que daqueles que receberam um pouco de informação acreditaram muito na gente, e aí acabaram tomando a decisão de nos apoiar a fundação. Bom, mas aí tem uma questão, né? Você funda, mas quem vai conferir os graus? Quem que vai ser o norte de vocês? E aí sim, foi numa interação na internet, mas proativa, nós descobrimos que Uberlândia era a cidade, em Minas Gerais, mais próxima da nossa região, para que pudesse nos orientar. E aí as trocas foram muito rápidas, né? Tudo que o Demolay tem muito interesse e tem vontade, as coisas acontecem de forma absurdamente rápida, e eles mandavam informação do que a gente precisava, do que a gente não precisava, e aí é como qualquer coisa apaixonado, né? E aí nós recebemos as informações que eles tinham interesse em conferir os graus para nós. À época só havia o grau cavaleiro e o grau ébano, não havia toda o leque dos demais graus que a gente, após algum tempo, tomou conhecimento e implantou no Brasil.
em grande parte pelo trabalho de vários irmãos, e, e aí ficou firmado que nós faríamos isso, que nós nos iniciaríamos lá, nós mandamos as documentações, acreditem, por correio, por formulários escritos à mão, e recebemos algumas sugestões de data, e coincidentemente era uma data de Páscoa, foi um domingo de Páscoa. E aí eu posso lhe dizer que talvez, desculpa a emoção, mas foi, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Por quê? Além de nós estarmos juntos, os 4 capítulos, né, sempre muito unidos, amigos, eu nunca vi na minha vida alguém se dedicar tanto quanto aqueles meninos de Uberlândia por nos receber. Evidente que algumas coisas eu não vou poder falar aqui, por uma questão de conteúdo sigiloso, mas imagina você ir a um lugar onde tudo foi organizado para gente. Quando nós chegamos, tinha os lugares com nomes. Eu nunca tinha assistido uma cerimônia onde todo mundo tinha um microfone sem fio, gente, em 1999, sem fio, todos sem nada na mão, nada. Ninguém fez qualquer parte do ritual sem nada. Todos eles tinham os rituais na gaveta fechado, com máquina de fumaça. Você imagina você entrando num lugar com, com uma cenografia dessa. Foi na sede da, da Associação Maçônica de Uberlândia, de uma loja muito grande, de meninos muito dedicados àquela região toda. E eu confesso a vocês, talvez tenha sido motivo da minha emoção dupla, por nós estarmos como região unidos, mas principalmente pela capacidade deles de ofertarem algo muito especial e inédito para a gente. E não por ter sido, nem acredito que a gente tenha sido os primeiros cavaleiros investidos, mas por serem por eles investidos. O cuidado, o ambiente que muitas vezes a gente até combate a vaidade, o principal protagonista eram aqueles que estavam sendo recebidos, sabe? Então isso foi muito forte para a gente. Eu nunca esqueci, né? E foi tudo muito divertido, porque na época precisava se tomar os juramentos dos graus, igual tabuada na escola. Então a gente passou revendo, porque chegava lá, você tinha que fazer o exame de proficiência para saber se você tinha, e tem gente que tem mais dificuldade de decorar, outros. Se exigia, além da documentação, pagamento de taxa, mas você tinha que viajar, era tudo mais difícil, né? E quando nós chegamos, a gente se viu presenteados como se a gente fosse as pessoas mais importantes do mundo para eles naquele dia. E nós tivemos quem tinha 17 recebeu o grau do cavaleiro, aos 19, quem estava lá no mesmo dia recebeu o grau do ébano, e aí ficou combinado, já que a loja já tinha autorizado, a gente tinha recolhido as taxas, o priorato, à época convento, fosse instalado durante o Congresso Estadual de São Paulo, que sediaria naquele ano, no dia 10 de abril de 1999. Então, durante a noite, eles vieram e fizeram a instalação desse priorado, na época, e, e aí acabou acontecendo a instalação do primeiro convento, ou, na época, convento. E aí, poucos dias, talvez uma semana, duas, a gente recebeu uma informação que o capítulo de Santos, que é um capítulo muito potente sempre, também havia feito à época chamava-se de investidura do grau, a consagração, me parece que em Juiz de Fora, e que pretendiam também ter o seu priorado,
a época convento. E aí, por coincidência, virou até uma época um pouco, a rixa não é a palavra, mas uma competição, talvez um pouco até infantilizada, em função da época, de ser jovem e tudo, de quem seria o primeiro número, né? E, mas eu confesso a vocês que em nenhum momento isso passou por nós. E aí o nosso é o número 44, né? A época chamava Convento Sagrados Cavaleiros da Fraternidade, hoje Priorado, e o deles era um convento Bannockburn 45. E houve muita controvérsia, um pouco, por causa disso, mas eu entendo que era interesse e vontade de que nós, em São Paulo, tivéssemos, no estado de São Paulo, tivesse isso. Então, isso foi a forma como as coisas se configuraram e tiveram instalação, né? Eu trouxe aqui, para surpresa de todos, exceto de uma pessoa que eu contei em particular, algumas imagens da época da instalação do convento. Eu estou fazendo um inventário pessoal, digitalizando os VHS que eu tenho. À época eu tirei uma cópia para guardar, e vou dividir daqui a pouco com vocês um pouco dessas imagens, em torno de 2, 3 minutos com áudio. Vocês vão poder presenciar como foi a instalação, que foi uma instalação pública, fora de um templo, dentro de um teatro, onde tinham muitas pessoas, né? Então, no momento aí, João, se você quiser, eu posso dividir e também contar um pouquinho do como é que foi depois, porque praticamente daquele dia em diante nós fizemos uma turnê, vamos chamar assim, porque todas as regiões queriam conhecer, entender, e praticamente nós recebíamos não só visitas mensais para conhecer, então toda reunião tinha uma apresentação pública, toda reunião, que sempre tinha um demolês de todo o estado de São Paulo querendo conhecer como era o funcionamento, e automaticamente nós também fazíamos reuniões itinerantes para aproximar isso, a ponto, contar uma coisa muito divertida, quem conhece lembra do Tito Shu, local, a Olimpíada do ano 2000 foi em Brodowski, cidade natal dele, foi nosso grande mestre nacional. Ele ficou tão entusiasmado, ele queria uma apresentação durante as Olimpíadas à noite, a gente tomou a decisão que sim, para que muitos não tinham dinheiro ou condição de se organizar financeiramente para fazer viagens longas, para conhecer a apresentação ao vivo. De novo, não tinha internet, não tinha transmissão, muito se achava que não podia publicar nem foto, nem vídeo, é muito mito. E aí, eu me lembro que a gente chegou o nosso ônibus para a Olimpíada, cada um com a sua cidade, e tinha um carro de som anunciando pela cidade inteira, igual aqueles carros de som que anuncia show, circo, promoção, essas coisas, falando que a época, Convento dos Sagrados Cavaleiros da Fraternidade, iria se apresentar na cidade de Brodowski a partir das 19 horas para o grande público de Brodowski, que era dentro do estádio onde as Olimpíadas, uma das unidades que aconteciam. E isso me marcou demais, porque eu nunca imaginei que a gente ia ser anunciado em praça pública, e foi uma das coisas adaptadas dentro do estádio mais lindas que eu assisti na minha vida, né? Mas existem muitas histórias, existem muitas coisas que podem ser divididas aqui, existem alguns que participaram, se não do seu início, durante essa trajetória, que podem dividir, e a gente pode, claro, não ficar tão monótono me ouvindo, tirar dúvidas, trocar impressões, e também alguns poderem dar seus depoimentos. Lembrando que talvez eu vou me adiantar numa pergunta caso alguém fizesse, o que a cavalaria foi na minha vida? Ela foi tudo que vocês possam imaginar de bom, de importante nesse processo, tá? Então, enquanto, João, você organiza aí como é que a gente vai fazer o próximo passo, aqui me alertou que a bateria do computador está acabando, eu vim para um outro canto, vou fechar a câmera para conectar a imagem, tá? E a energia. Bom, vocês viram aí um pouco dessa primeira parte aí da palestra do Kleber. Ele comentou aí que o computador dele tá acabando a bateria. E, pessoal, podem ficar à vontade para fazerem as perguntas.
E realmente são etapas, passos que a gente não percebe como que aconteceram na época, porque a gente não tava nessa época e a gente não consegue entender. Então depois que você fala, pô, realmente, na época não tinha celular, não tinha como eles saberem que um priorado do Bannockburn, que era de Santos, e enquanto o nosso priorado dos Sagrados Cavaleiros da Fraternidade, que cada um numa ponta, os dois queriam fundar, e nenhum sabia que um queria fundar, sabe? Então, hoje a gente vê que, tipo, era numa data muito próxima que os dois foram fundados e instalados. É, e vendo que não foi algo, tipo, digamos que algo que os dois sabiam, é algo que torna mais sensacional ainda. A gente percebe que a intenção sempre foi que São Paulo tivesse um convento, né, um priorado. E para que os meninos eles tivessem algo a mais além da Ordem de Molay, algo talvez que eles pudessem mudar ou apenas conhecessem algo novo, né? Agora eu vou voltar a palavra pro Kleber aí. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Então tá bom. Peço desculpas aí. Eu estava num ambiente externo para poder ficar no lugar. Eu estou na cidade hoje de Goiânia, a trabalho. Então foi nesse sentido que eu estou adaptado aqui. Ok? João, o que a gente vai fazer? Você quer abrir para perguntas, aí depois eu mostro o vídeo. Evidente que tem curiosidade, eu tentei não ser muito monótono, né, contando um pouco da história. Uhum. Bom, Kleber, você que sabe, você que manda aí. Se quiser fazer as perguntas no final, se quiser fazer agora. Vamos fazer um pouquinho de pergunta, curiosidade, aí depois eu coloco o vídeo que vocês vão gostar bastante. Já está separadinho aqui para mostrar para vocês. Ô, Kleber, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Depois que vocês fizeram essa apresentação nos jogos e tudo mais, vocês chegaram a fundar algum outro priorado? Sim, a gente deve ter instalado, assim era o termo à época, eu acredito que em torno de 4 a 5. Curiosamente, havia-se uma regra de expansão que organizava pelas regiões que congregavam os capítulos, para que o instrumento que o convento, além dos seus graus, também fosse um ambiente de encontro mensal de todos os capítulos. Hoje, evidente que eu não conheço tanto o regulamento do dia a dia, mas na época, e foi até bastante difícil, porque foi bem polêmica a decisão das regiões, que em dia de reunião do priorado não podia ter reunião de capítulo, para que os cavaleiros pudessem, como Demolei, se deslocarem para as reuniões, né? Isso fez com que houvesse alguns desconfortos, né? Porque muitos queriam colocar os seus calendários em primeiro lugar, evidente que são cidades. E isso fez com que a expansão também tivesse um pouco desse desafio, sabe? Eu me lembro bastante da instalação de Araçatuba, né, da região, quando eu falo cidade, São Vicente, que apesar de do lado de Santos era um capítulo muito pujante também, tinha por origem os capítulos que ficavam mais ali coligados, 4, 5 capítulos, o da cidade e região de Brodowski, e eu me lembro, acho que teve mais um ou dois aí ao longo da história que minha memória não está ajudando. Mas foram vários, assim. E a nossa ideia era que isso acontecesse rápido. Nós não tínhamos interesse nenhum, nem pelo fato de ter sido o primeiro, mas de ser único. A gente gostaria muito que as regiões pudessem, tanto que nós fazíamos, eu acho que os primeiros 2, 3 anos, praticamente, sem muito erro aqui, nós fazíamos iniciações, né, consagrações do grau cavaleiro, praticamente em todo mês, para que as regiões conseguissem ter os seus próprios cavaleiros, fossem se estruturando para que a cavalaria chegasse em toda a região. Muito bom. Ó, o Paulo Moura perguntou aí que para você, Kleber,
que você pode, qual mensagem você pode passar aos atuais cavaleiros ativos, tendo em vista as tamanhas transformações sociais e geracionais nas últimas décadas, de como manter os princípios e valores que os priorados prezam? É uma das perguntas, talvez mais simples de responder, mas as mais difíceis de cumprir, né? Eu acho que os livros, tanto da questão da ritualística, quanto aqueles que contribuíram escrevendo, ou aqueles autores que inspiraram na criação dos graus, eles não trazem nada novo, mas eles organizam muito bem o processo de boa formação de um jovem, de um homem, de um ser humano para a vida. E aí, respondendo diretamente para o Paulo, eu acho que é o exercício diário de compreender que somos bastante imperfeitos, mas que nós somos privilegiados de ter acesso e o incentivo deste conteúdo para que a gente consiga mudar a realidade do nosso metro quadrado. E quando eu falo do nosso metro quadrado, é onde estamos. Nas faculdades, na nossa comunidade, que pode ser só o quarteirão que a gente convive, nos núcleos familiares, nos ambientes profissionais que nós vivemos. Mas não digo que é fácil. Eu tenho 46 anos e acredito que eu consiga aqui listar muitas falhas pessoais ao tentar ser correto e justo, né? Mas qual que é a vantagem de tudo isso? Porque a gente tem uma referência. E talvez seja o grande desafio humano, e não só daqueles que têm acesso à cavalaria, é de que nem sempre o bom senso histórico é o correto. Porque a busca da justiça, ela, ela precisa trazer o bem-estar para todos e não para a maioria. E isso talvez, dentro de um contexto histórico, a gente tem visto perder, né? A gente tem visto o momento cíclico do mundo com bastante dificuldade, guerras, enfim, dependendo do momento atual que o Brasil ou qualquer outro país do mundo. Então eu acho que é beber todo dia deste conteúdo para fazer uma reflexão sempre positiva de como eu posso ser melhor no meu metro quadrado. É isso que eu diria para os cavaleiros de hoje. Perfeito. E o tio Arthur comentou aí, tio Arthur Pavan, comentou aí, grande Kleber, e que teve a honra de conviver com você dentro da Ordem Demolei. O Arthur assim como o Paulo, são suspeitos, são amigos queridos de muito tempo. Então, qualquer elogio é reflexo de quem eles são, na verdade, não quem eu sou. E o tio Arthur complementou aí falando que a Ordem da Cavalaria passou por grandes mudanças e que ele acredita que não pensavam o sucesso que seria a Ordem da Cavalaria também. Eu concordo com o Arthur, eu acho que quando escreveu, inclusive, né, os demais graus, eu acho que ele nunca imaginou que, principalmente no Brasil, nós teríamos um aprofundamento e uma expansão tão forte, né? Lembrando que, com essa fala do Arthur, eu lembro de uma coisa, assim, pela falta de material, de encontros orientadores, haviam muitos mitos, né? Então nós usávamos, no começo, velas verdes, que tinha que ser verde, nós colocávamos muitas pétalas de rosas que não tinham sido usadas ao entorno do altar. Elas não deveriam ser jogadas fora depois, elas deveriam ser acondicionadas ou colocadas em ambiente adequado. Tanto que, uma curiosidade da época, após a instalação desse primeiro convento em São Paulo, a gente recolheu as pétalas de rosa e um ambiente muito próximo da onde foi, que é uma área de passagem entre essa Universidade de Teatro, onde foi a instalação, e o fluxo de carros, tinha como se fosse um feijão, que era uma grande rotatória, e a gente colocou lá, né, como qualquer material de fauna, aliás, desculpa, de flora,
que depois se converteria em adubo, né? E olha que coincidência, depois de alguns anos, esse lugar se tornou a praça da Ordem de Demolei dessa cidade. Né? Bastante curioso. E, então, tinha muitos mitos, e aí, graças a Deus, com o tempo, enfim, informação, Pet King no Brasil, as coisas foram se expandindo e foram democratizando o acesso à informação e também padronizando, porque tinham, falando um pouquinho de folclore aqui, tinham demolês muito criativos e traduziam coisas que, infelizmente, quem escreveu não justificou ou não deixou uma interpretação oficial feita, né? Então havia muitos mitos e um deles é essa das pétalas, das obrigatoriamente velas verdes e tantas outras coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Até mesmo a proibição de tocar sem a luva as espadas. Então, assim, coisa que a gente sabe que, pelo menos eu nunca vi nada escrito ou alguém dizendo que isso não podia ser feito. Bom, alguém aí tem mais alguma pergunta para fazer? Bom, o Kleber, tem um. Ó, o tio Cássio, José Cássio de Miranda Nogueira, mandou aí. Grande Kleber, quais são os desafios que você vê para o futuro da cavalaria? Olha, eu estou muito distante para fazer um diagnóstico preciso, né? Mas eu tenho uma convivência com amigos de várias instituições, eu não vou falar só da Ordem da Cavalaria. Eu acho que o grande desafio é uma renovação pedagógica do conteúdo para que, com as mudanças que a gente tem tido de rotina, de vida, ela faça sentido para o jovem de hoje, né? Aí você fala, não, mas é para reescrever o ritual? Não, não acredito que é isso. Mas é reviver questões aonde você consiga traduzir de forma muito prática como as coisas devem ser. E aí o que eu estou querendo dizer não é dentro da porta do, no caso do priorado ou de um templo maçônico, mas como deve ser a atitude de alguém que tenha contato com essa, vamos chamar de doutrina aqui, essa pedagogia, para fazer acontecer. Eu acho que de cada 3 ou 4 anos, eu acho que todo mundo que tem interesse, isso não precisa ter qualificação nenhuma de formação, mas aqueles que têm interesse deveriam fazer uma reformulação pedagógica da forma de se comunicar as mesmas mensagens, para que a gente possa dar acesso atualizado para essa galera toda que está aí. Obrigado pela pergunta, diz Cássio, meu querido amigo. Saudades. Você e família. Muito bom. E eu queria perguntar também, quando vocês tiveram conhecimento da cavalaria, eu vi que você falou que tudo mais, o Priorado de Uberlândia, vocês queriam algo diferente, como os graus que tinham na maçonaria, que tem na maçonaria, enfim. Mas eu queria entender como que vocês da época, né, tomaram conhecimento de que algo diferente viria para complementar a Ordem de Molay. Eu acho que vai ser uma resposta imprecisa, porque a gente recebia muita informação de boca, sabe? Não tinha muitos informativos demolês, não tinha muito conteúdo na internet, não tinha os lugares que a gente frequentava, pouca gente tinha experiência efetiva. Então a gente ouvia falar, ó, tem uns graus que são da maçonaria que o Demolay pode acessar, ou seja, olhem as histórias. Ou alguém foi num congresso de Minas e um cara falou assim. Então eu não vou conseguir precisar, mas o que eu te adianto é, a Constituição, que era um documento público e todo capítulo do Demolay tinha um capítulo que falava. Mas eu lembro das folhas de A4, eu me lembro claramente, era praticamente metade de uma folha, ou seja, não dizia nada. E aí quando houve uma grande reformulação, depois o conteúdo aumentou. Então não se tinha muita informação. Isso foi de conversa em conversa do Demolay, que é primo do outro, que é daquele estado que tem, né? E eu posso dizer também que talvez São Paulo tenha, entre aspas, demorado para poder chegar,
porque o Estado de São Paulo era muito ativo já com os capítulos, né? Ele não precisou do convento para que as regiões funcionassem bem. Ele não precisava de uma outra organização, nós nem tínhamos uma grande organização como os grandes conselhos, à época, grande capítulo ou oficialaria executiva, para que as coisas acontecessem. Os demolês em São Paulo sempre foram muito ativos, então organizavam a Olimpíada, não tinha nenhum as estruturas que a gente tem hoje, faziam grandes congressos, então eu acho que isso talvez tenha sido fruto de uma geração de pessoas muito curiosas e que queriam que as coisas acontecessem, né? E então, assim, foi no intercâmbio daqueles que eventualmente tinham contato com os demolês que tinham cavaleiros na época do seu estado que a informação chegou. Mas, assim, muito pouco. Se não tinha na internet, gente, não tem como, imagina, era só conversa. E não tinham documentos, era muito, não tinha um manual, não tinha. Certo. E o tio Gerson, ele mandou aí. Nobre irmão Kleber, como acredita que possamos cativar mais demolês a ingressarem na cavalaria com garra e fervor? Nossa, Gerson, que pergunta desafiadora. A gente, nós viemos de uma geração aonde eu participei de muitos processos de reflexão, à época, em 2018, 2008, desculpa, quando eu me preparava para estar grande mestre de São Paulo, eu fui conversar com muitos pedagogos e pessoas que analisavam o comportamento humano, para poder entender aquela geração e proporcionar para eles isso que você perguntou. É difícil responder, eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser respondida de forma coletiva, tanto por profissionais, pessoas que têm essa sensibilidade de perceber a mudança geracional, que pertence à organização, mas também as que não pertencem, porque antigamente você tinha uma necessidade, sentimento de pertencimento, eu vou dizer a palavra bando, né? Mas não é bem isso, de você estar num grupo e ter uma identidade. Hoje, o jovem tem a sua própria identidade e ele, na fragmentação de associação, ele se associa de acordo com a sua vontade. Então, eu torço para o Santos Futebol Clube, então eu me identifico esportivamente com esse grupo. Automaticamente eu gosto de uma música de rock progressivo, então eu vou lá na comunidade do Coldplay ou do Roxette e converso só com aquelas pessoas lá. Não era assim no passado. Na época do passado, principalmente nas cidades do interior, o capítulo era o ponto de encontro, de diálogo desses jovens, porque eles se encontravam eventualmente em uma ou duas escolas, três da cidade, e depois de lá já ficava pré-combinado, porque não tinha WhatsApp, para você ir para o pós. Né? Então muitos levavam roupas para se trocarem e depois todo mundo sair para comer um lanche, comer uma pizza, ou ir para uma balada. Né? Então isso mudou. E isso não quer dizer que é melhor ou pior. E aí eu acho que cabe uma reflexão profunda de todas as organizações que trabalham com jovens, assim como tem sido desafiador no processo de educação. Estou indo para um ambiente um pouco complexo da conversa, mas eu acho que a gente precisa entender um pouco mais como o jovem faz as suas escolhas, e não precisa mudar ritual para isso, mas adaptar um pouco mais a linguagem para tornar isso atraente, para que aí sim, eu vou usar as duas palavras, ele tenha vontade de garra e fervor para fazer. Aquela época, o fato de pertencer já bastava. Hoje o jovem tem acesso à informação em tempo real, ele tem um bom conselheiro em AI, ele pode perguntar algumas coisas que talvez eu não saiba responder a respeito do que eu estou dizendo aqui, e, no entanto, tem algo que é insubstituível e que talvez seja o elemento principal a ser trabalhado dentro de uma variação de mecanismos de estímulo, mas tem uma coisa essencial, que é a formação. Eu acho que todo membro que estiver pertencendo nessa mudança de linguagem e pedagogia, ele precisa ser constantemente qualificado. A minha forma de enxergar o mundo não pode ser a que seja a regra de um priorado. Tem que ser o diálogo. Né? E nós fazemos grandes debates na época, nós fazíamos debates sobre tudo,
vocês possam pensar sobre existir ou não a bomba atômica, enfim, à época era uma discussão viável, pena de morte, e a gente colocava oponentes no debate para fazer um exercício de opinião para que a gente tivesse um mundo mais ouvinte e também diverso, para que a gente respeitasse as diferenças. E quando tem um ambiente desse, o jovem gosta de falar, né? Mas ele precisa falar mais do que prezado mestre conselheiro, primeiro, segundo, porque isso é uma repetição cordial, mas que talvez não faça o mundo mudar. Bom, Kleber, para finalizar as perguntas, teve uma pergunta que passou aí, que foi a do tio Arthur, que ele comentou sobre a história do punhal pro ICC, que também era um mito. É verdade. E tem um monte de coisa, assim, tem algumas que eu nem sei se a história original é verdade, mas chamava-se de, tem gente que fala adaga, ádaga, tinha até forma de falar. Então, assim, só o ICC, né, podia acessar o punhal, que ele tinha que ser guardado, escondido, ele não podia ficar à luz do sol. Eu já ouvi mil coisas, né? Isso não é real. E que ele era portador de um punhal, é até romântica essa história, porque ele não usava uma espada, e sim só um punhal, para lembrar ele de que, isso é muito bonito, que ele dependia de todos os demais para poder sobreviver, né? Porque com um punhal numa luta armada, com certeza ele ia se dar mal. Bom, Não sei se contei todas as histórias que sei, Arthur, mas você pode também colaborar. bom, agora que passou um pouco das perguntas, se você quiser continuar, Kleber, ou se quiser continuar com as Vamos perguntas colocar o também. vídeo, que eu acho que é bastante emocionante. Eu vou dividir, acho que é 4 minutos só, é uma edição curta da instalação desse primeiro convento no estado de São Paulo, e tem cenas inéditas do tio Mansur nesse momento, tá? Nossa. Prometo fazer uma extração desse vídeo, colocar no YouTube e te passar em algum tempo aí para que você, e todo mundo tem acesso, né? Eu fiz uma cópia à época do VHS, que ficava do capítulo, guardei, e recentemente estou fazendo a digitalização de arquivos pessoais, como todos devemos fazer. Então eu vou pedir um minuto aqui só para poder colocar para vocês aqui em vídeo e áudio também. Ok? Vou compartilhar, ok, pessoal? Vocês já conseguem ver? Sim. Já sim. Então tá bom. Cavaleiros, podeis entrar. Esse sou eu, gente. Sem barba. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existiu e de tudo que existirá. Nós pedimos uma bênção para esses servidores aqui reunidos. Especialmente, nós pedimos uma proteção para esses cavaleiros que serão consagrados à liderança nesse dia. Aí o tio Mansur, nosso fundador.
dando posse ao presidente do Conselho do Convento, que neste mesmo dia fazia aniversário. Olha que legal. Eu lhe entrego Ambos esta falecidos. carta constitutiva deste novo convento, agradecendo pelos relevantes trabalhos que vocês irão fazer em benefício da juventude. Que Deus ilumine os seus caminhos. Almejava a Terra Santa, Jerusalém. Naquele tempo de trevas, surge bem no meio do combate a Ordem dos Templários, que receberam este nome em virtude que seus valorosos membros fizeram o compromisso de proteger os... Vamos dar as mãos, todos nós aqui, daqui e lá, todos unidos, nesse grande congressamento, para nós terminarmos essa grande jornada, esse 19º encontro. Isso, vê se consegue ligar para aí também. E nesse momento em que estamos de braços dados, de mãos dadas, de mãos unidas, como uma grande família de grandes irmãos, de grandes irmãs, um congraçamento realmente contemporâneo. Pedir ao Pai Celestial, ilumine a todos vocês. Ilumine os seus caminhos, vocês que são jovens, para que vocês possam ser os dirigentes desta terra que tanto amamos. Vê se consegue ligar para aí também. Aqui repetir um pouquinho, né? E nesse momento... É um momento histórico muito legal, né, pessoal? Existem mais cenas aqui que vão poder ser divididas ao longo do tempo, mas eu fiquei muito feliz de assistir isso com vocês. Lembrando que tanto o tio Mansur quanto o presidente à época do Conselho são falecidos, e são pessoas que a gente estimou muito e que incentivou muito, né? Você vê a frase que ele colocou ali, não só para os cavaleiros, mas principalmente a eles, da importância da gente ocupar espaço na sociedade, e não importa, não precisa ser político para mudar o mundo, pelo contrário, a gente tem visto maus exemplos para todo lado, mas a gente precisa estar cada um aonde estamos, fazendo diferença, usando daquilo que aprendemos para fazer mais, né? Dentro do metro quadrado onde estivermos. Sim, Arthur, eu vi aqui a tua pergunta, é o Jorge Lins, que está do lado esquerdo dele, e a filha dele, que era uma representante das filhas de Jó, houve uma apresentação também das filhas de Jó de São José do Rio Preto nesse dia, apesar da filha dele ser do Rio de Janeiro, a Raquel Lins, também estava ali naquela audiência. E existem, pelo menos ali naquele palco, acredito que em torno de 5 a 6 futuros grandes mestres estaduais de São Paulo. Né? Que numa foto ali, se a gente pensar, a gente vai conseguir encontrar alguns ainda bem jovens. Né? É verdade, Arthur, é uma relíquia mesmo. Eu vou fazer uma exportação. Tem um vídeo que eu não estou encontrando, que é o material bruto, que eu também fiz uma cópia. A gente está fazendo a digitalização aos poucos do meu acervo. Mas esse pedaço aqui, principalmente, eu me comprometo a fazer um corte e dividir com vocês, para todo mundo poder usufruir, porque uma joia dessa para alguém, o portador se empobrece, né?
Ele só é rico se ele divide o que ele tem. Eu estou à disposição, gente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer uma lembrança, tem alguns aqui que viveram fases da cavalaria também mais avançadas aí do processo. Coincidentemente, hoje eu coloquei um verde, olha que coisa, né? Para poder lembrar um pouquinho dessa história maravilhosa. Posso dizer que meus grandes exemplos de vida, as boas histórias, eu tive a oportunidade de fazer isso. Queria lembrar uma coisa agora, para fazer jus à memória dele, ele não está nessa imagem, apesar de estar lá, o Tsutoshi Furukawa. Foi antes de grande mestre, e durante também, um grande apoiador da cavalaria, e eu estive à frente do priorato, época convento, por um ano, mas estive no convento durante um longo tempo, e nos primeiros 3 anos e meio, ele não faltou de nenhuma reunião. Nenhuma. Ele, não importa onde fosse, ele era um humilde aprendiz, querendo conhecer todo dia um pouco para ser um grande divulgador da causa. Ele, aonde esteja, tenho certeza, em bom lugar, com certeza recebe aqui a nossa homenagem. Bom, pessoal, mais alguém deseja fazer alguma pergunta aí? Falar mais alguma coisa? Bom, eu confesso, Kleber, que eu tô me segurando bastante aqui. Porque nunca imaginei que teria um vídeo desse tamanho, né? Ainda mais do início, onde tudo começou aqui no estado de São Paulo. Não onde é o meu lar, né? Os Sagrados Cavaleiros. Então, para mim, é algo muito emocionante. Eu fico muito feliz em começar esse projeto com você, que foi o precursor aí. Que, inclusive, manteve esse vídeo guardado para depois, no momento oportuno, trazer pra gente novamente. É algo que realmente toca, né? Mas, enfim. Queria agradecer demais por ter dado esse tempo do seu dia pra gente, pra contar um pouco da sua história, da história da cavalaria e, claro, da história de todo o estado de São Paulo. Porque foi onde começou, né? Tanto nos Sagrados quanto em Santos, no Bannockburn. Não importa quem seja o primeiro, isso aí realmente sempre foi relevante. O que importa é que hoje nós temos uma cavalaria muito forte no estado de São Paulo, no Brasil. Inclusive, o estado de São Paulo é um dos poucos estados que a gente tem um gabinete próprio para a cavalaria, que é o GICCE, né, o Gabinete do Ilustre Comendador Cavaleiro Estadual. Então, se não fosse tudo ter acontecido da forma que aconteceu, talvez a cavalaria não teria sido tão forte do jeito que ela foi hoje. E, querendo ou não, hoje o Brasil é um dos países, se não o país que tem a cavalaria mais forte no mundo inteiro. E é isso. Muitíssimo obrigado por esse tempo que você cedeu pra gente nessa palestra de hoje. Obrigado. O intuito foi dividir um pouquinho. Caso eu lembre, claro, de outras coisas, eu vou trazer um texto, te encaminho. Eu tenho um arquivo de fotos, evidentemente, que eu preciso resgatar, que não tive tempo, claro, com os afazeres da vida. Mas isso, se ficar comigo, ele me empobrece como ser humano. E obrigado pela oportunidade. A tua emoção é a mesma que a minha e de tantos outros que se dedicaram e que têm a oportunidade. Então, com humildade e caridade, eu agradeço a oportunidade de ter esse período da tarde com vocês. Bom, pessoal, então, fiquem à vontade aí. Muito obrigado, Kleber, muito obrigado a todos pela presença aí na nossa primeira live da Voz da Nobreza. Em breve eu vou divulgar no grupo da Cavalaria Paulista o link do vídeo no YouTube dessa live.
tio Cássio comentou aí, parabéns ao Gabinete do ICCE pela iniciativa, um projeto que tem muito para compartilhar com a cavalaria de todo o Brasil. Agradecimento especial ao Kleber, que sempre compartilhou todo o seu conhecimento com todos e foi tão importante para a nossa região. Obrigado, cara. Então, muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, um beijo, um bom final de semana a todos. Obrigado, valeu, Kleber, de verdade, muito obrigado. Nossa!